que os dois microfones estavam ruins e eu agora achei um bom que estava escondido aqui embaixo. E eu queria começar cumprimentando cada delegado e cada delegada do 33º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Quero cumprimentar o companheiro Roberto Franklin Leão, presidente da CNTE. Quero cumprimentar o companheiro Heleno, presidente da Fundação Nacional de Educação e diretor da CNT. Quero cumprimentar o companheiro Milton, vice-presidente da CNT. Quero cumprimentar o companheiro Wagner Freitas, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar a companheira Isis, representante da CTB e secretária de Relações de Gênero da CNT. Quero cumprimentar o companheiro Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o companheiro João Felício, presidente da CSI. Quero cumprimentar a companheira Cândida, diretora da CNT. Quero cumprimentar a companheira Marta Venelli, secretária-geral da CNT. Quero cumprimentar o companheiro Lisboa, secretário de Finanças da CNT. Quero cumprimentar a Fátima, secretária de Relações Internacionais da CNT. Quero cumprimentar o Zezinho, secretário de Direitos Humanos. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Luiz Soares Dulce, diretor do Instituto Lula. Quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras, presidente da representação da CNT nos estados. Quero cumprimentar cada convidado a esse encontro. Primeiro, eu quero agradecer do fundo do coração esse convite do companheiro Leão para que eu participe de mais um encontro. E não poderia começar minha fala sem agradecer ao convite que a CNT fez e ao comparecimento de mais de 40 representantes de países irmãos da América Latina, da África, da Ásia, dos Estados Unidos e da Europa. E quero dizer da minha tristeza. Eu já participei e já recebi delegações estrangeiras quando era presidente da República no Palácio do Planalto. E naquele momento em que eu recebia delegados estrangeiros e a direção da CNT, eu estava muito orgulhoso, porque tinha noção de que nós estávamos começando a fazer uma revolução na educação do nosso país. Eu tenho consciência que, embora a gente não tenha feito tudo que era necessário fazer, eu tenho consciência que ninguém nunca fez em tão pouco tempo a quantidade de coisas que nós fizemos na educação deste país. A começar, companheiro Leão, pela coragem de conseguir aprovar no Congresso Nacional o piso dos professores e professoras, que ainda tem 14 estados da federação que não cumprem a lei que criou o piso. Eu tenho muito orgulho de ter aprovado no meu governo ensinar a história africana nas escolas e no ensino fundamental, para que o povo brasileiro saiba, num futuro muito perto, de que os negros não vieram para cá apenas para ser escravos. Eles vieram para cá para construir o Brasil que nós somos hoje, para construir a cultura que nós temos hoje e para construir grande parte das coisas que nós pedimos a fazer.
E como o Brasil não pode pagar essa dívida aos africanos em dinheiro, porque não pode ser mensurada, o Brasil tem que pagar em solidariedade, em parceria. E é por isso que nós construímos lá no Ceará, na cidade de Redenção, a Unilab, uma universidade para estudantes africanos de língua portuguesa e para brasileiros. Essa dívida, ela será paga quando a gente não tiver nesse país mais preconceito de cor, mais preconceito de raça. Porque embora a Constituição garanta que não pode existir preconceito, nós sabemos que o preconceito está arraigado na mente e na cultura de 5 séculos de brancos que governaram esse país, escravizando o negro e dizendo que índio era preguiçoso, por isso era necessário trazer negro para trabalhar aqui, quando na verdade os índios não eram preguiçosos, eles foram exterminados e por isso precisaram trazer os negros para construir esse país. Eu tenho muito orgulho de ser o único presidente da República que, embora não tivesse a oportunidade de ter feito um curso universitário, foi o presidente que mais fez universidades e extensões universitárias na história desse país. E por isso, eu queria dizer para vocês que a crença que eu tinha, eu e meu companheiro Zé Alencar, eu e os companheiros do meu governo, era que a gente poderia recuperar no século XXI o atraso educacional que o Brasil foi submetido no século XX. Todos nós sabemos que figuras importantes como educadores nesse país, eu vou citar apenas um nome, o companheiro Paulo Freire, muitas vezes foi perseguido, porque ousou dizer que era possível a gente ensinar as pessoas mais pobres a ser cidadãos e cidadãs com acesso à educação. Quantas vezes Anísio Teixeira foi perseguido nesse país? E quantas vezes muitos de vocês, porque acreditavam que a educação era a única possibilidade de criar igualdade de oportunidades entre pobres e ricos, entre negros e brancos, não foram entendidos. Ainda esses dias eu fui numa vila, e não foi num lugar muito pobre não, foi em São Paulo, em que uma criança pobre negra foi para a escola com o pé sujo de lama, e a professora fez essa criança pegar uma vassoura e lavar o pé. Eu pergunto, era a criança que estava errada? Ou essa professora que era ignorante e não sabia como tratar uma criança que estava com o pé sujo, porque morava num bairro pobre, que não tinha asfalto e foi descalço para a escola? Eu acreditava que era possível, no século XXI, a gente recuperar o tempo perdido. Eu fico com muita inveja quando eu fico percebendo que países menores do que o Brasil, países mais pobres do que o Brasil, resolveram parte dos seus problemas educacionais antes do Brasil, ou pelo menos evoluíram mais do que o Brasil. Nós temos países na América Latina que entre a população de 17 a 24 anos tem quase 38% na universidade. E o Brasil chegou a 18 agora, porque quando nós chegamos no governo, era apenas 11% de jovens nessa idade que estava na universidade. Eu fico pensando, como é que Cuba, um país pequeno de apenas 11 milhões de habitantes, que vive um bloqueio há 60 anos, tem a qualidade da educação que tem. E nós, um país que éramos a 6ª economia do mundo, não conseguimos resolver grande parte dos nossos problemas. Eu fico pensando como é que o Peru, um país menor do que o Brasil, conseguiu em 1550 ter a sua primeira universidade. Como é que a Bolívia, um país pequeno, conseguiu ter a sua primeira universidade em 1644.
como é que a Argentina conseguiu fazer sua primeira reforma universitária em 1918. E como é que este país, do tamanho que é, com o potencial que tem, só foi construir a sua primeira universidade em 1922. Ainda assim, porque vinha o rei da Áustria aqui e precisava receber um título de doutor honoris causa. E precisaram criar a universidade, a chamada Universidade Brasil, juntando algumas faculdades que tinha e criando a universidade. Então, o atraso que nós sofremos nesse país é porque a elite brasileira nunca pensou e nunca quis que pobre estudasse. Aliás, ô Leão, você deveria ter reproduzido aqui, eu não sei se reproduziu, um vídeo em que o deputado de São Paulo, quando foi mandada a reforma e a diminuição de gasto, de investimento na educação, ele apareceu dizendo: os meus filhos, eu sei que vão estudar na universidade, os seus eu não sei. É assim que a elite brasileira pensou durante muitas e muitas décadas. O filho, quando nasce num berço de ouro, a gente já sabe que vai fazer pós-graduação em Paris, nos Estados Unidos, em Londres. O filho do pobre, a gente sabe que mal e poucamente iria terminar o ensino fundamental, porque a ele não estava garantido o direito sequer de ter a mesma oportunidade que os filhos dos ricos. Nós conseguimos mudar. Nós conseguimos um início extraordinário com a quantidade de coisas que sabe. Inclusive com a aprovação do Plano Nacional de Educação que nós mandamos para o Congresso em 2010. E esse Plano Nacional de Educação, que foi sendo deformado, sabe, a cada vez que é regulamentar na Assembleia Legislativa, que é votar nas câmaras de vereadores, ele foi sendo diminuído. Ele foi sendo, na verdade, preterido das conquistas que nós tínhamos, inclusive de discussões dentro das escolas. Nós, companheiros e companheiras, não iremos ter nunca uma escola desejável, boa, se a comunidade não for convidada a ajudar a construir essa escola. O pai do aluno, a mãe do aluno tem que participar ativamente das coisas da escola. Tem que visitar a escola, conhecer a escola, para que a escola passe a fazer parte da vida da comunidade, passe a fazer parte da vida das pessoas, e não as escolas continuarem a ser construídas como se fosse um caixote, em que não tem área de lazer, em que não tem possibilidade sequer dessas crianças praticarem, sabe, 90% do esporte que uma criança tem que praticar. Eu fico triste, porque quando eu cheguei no governo, o orçamento era apenas 33 milhões de reais. E nós praticamente triplicamos o orçamento da União. Eu fico triste, porque eu proibi na primeira reunião do meu governo utilizar a palavra gasto quando se falasse de educação. Era para falar em investimento, porque é o investimento mais barato, mais produtivo e o que dá mais retorno para um país. E depois dessas medidas que o governo enviou ao Congresso Nacional, eu queria vir aqui para dizer para vocês que no fundo, o que eles estão fazendo é jogando pela janela, jogando fora uma palavra chamada sonho, uma palavra chamada desejo, uma palavra chamada oportunidade. Num país que depois de muitos séculos viu os primeiros negros sendo formados da periferia, viu os pobres entrando na universidade. Essa gente está jogando fora a oportunidade do Brasil ser competitivo do ponto de vista científico e tecnológico. Essa gente está jogando fora a oportunidade do Brasil ser competitivo do ponto de vista comercial. Essa oportunidade, eles estão jogando fora a oportunidade do Brasil se transformar efetivamente numa grande nação através da educação. Porque não é a matéria-prima que tem o país, não é a floresta que tem o país, não é a extensão territorial de um país que faz a grandeza de um país. O que faz a grandeza de um país
É a qualidade de educação que tem o povo desse país. E somente o Estado pode garantir às pessoas a oportunidade de estudar. E esse país, lamentavelmente, vai retroceder com a mudança no FIES, vai retroceder com a diminuição do investimento na educação, vai retroceder com a reforma que eles querem fazer no ensino médio. Essa gente precisa saber, e é preciso ter muita luta, gente. E eu queria dizer para vocês que nós não podemos continuar lutando apenas gritando um dia ou outro na porta do Congresso Nacional. É preciso aprender a fazer pressão no deputado na porta da casa dele, do senador na porta da casa dele. Fica mais barato para a CNT, fica mais barato para a CUT, fica mais barato para o movimento. É cobrar o deputado onde ele tem medo de perder o voto. Não é aqui em Brasília, vi, em que a polícia está batendo em vocês lá fora e os deputados e senadores não estão nem percebendo que vocês apanharam somente no dia seguinte. E ainda são capazes de chamar vocês de badeneiro. O badeneiro é o que está sangrando de apanhar, não aquele que está rindo de ter batido. Então nós precisamos aprender a mudar a nossa forma de pressão, porque eles estão tentando destruir um país que nós começamos a construir. Eu não sei se vocês perceberam. Esse país foi um país que há pouco tempo atrás era o país mais otimista do planeta Terra. Esse país, há pouco tempo atrás, e durante 12 anos, e eu invoco aqui o presidente da CUT e outros dirigentes sindicais, da CTB, esse país, os dirigentes sindicais tiveram durante 12 anos aumento real de salário acima da inflação. Durante 12 anos o salário mínimo aumentou neste país. Durante 12 anos a sociedade brasileira aprendeu a gostar de direitos que jamais deveriam lhe ter sido negados. Durante 12 anos, esse povo aprendeu a participar de muitas das decisões das políticas públicas que nós colocamos em prática. Porque tudo que eu aprendi, já que eu não tive a oportunidade de ir para a universidade, eu aprendi na convivência social, na luta sindical, na construção partidária e na minha relação com vocês. Portanto, queridos companheiros e companheiras, este país quase que chega a ser a quinta economia do mundo. Esse país passou a ser um país de fazer protagonismo no mundo. Esse país expulsou a ALCA daqui e fortaleceu o Mercosul. Esse país conseguiu criar a Unasul. Esse país conseguiu criar a CELAC. Esse país conseguiu estabelecer uma relação com o continente africano que jamais tivemos. Esse país já fez tanta coisa e o candidato não sabe segurar um óculos. Esse país já foi protagonista nos conflitos do Oriente Médio. Esse país participava, junto com a Rússia, com a China, com a Índia e com a África do Sul, da construção dos BRICS e criar um banco de desenvolvimento desses países. Esse país tinha acabado com o complexo de vira-lata. Esse país aprendeu a andar de cabeça erguida. Vocês que viajaram para o exterior, sabem que antes de nós, um brasileiro que chegasse no exterior, a primeira coisa que ele era vítima da desconfiança de ser latino-americano, de ser traficante de droga. Depois do nosso governo, qualquer professora ou professor, qualquer pessoa que viajasse para o exterior, tinha orgulho de mostrar o passaporte, dizer: eu sou brasileiro e brasileira e não desisto jamais. Esse país deixou de ser conhecido por conta do Pelé. Esse país deixou de ser conhecido por conta do carnaval ou por conta da mortalidade de criança. Esse país passou a ser conhecido porque durante um certo período nós fizemos a maior transformação social já acontecida nesse país.
Foram 36 milhões de pessoas que saíram da miséria absoluta. Foram 40 milhões de pessoas que ascenderam de classe social. Foram 22 milhões de empregos criados com carteira assinada. Foram, na verdade, queridos companheiros, 18 universidades federais novas e 173 extensões universitárias. Foram mais de 420 escolas técnicas. Nós fizemos em 12 anos o triplo do que eles fizeram num século. E pela primeira vez, a gente começou a ver meninas e meninos pobres se formando engenheiro, se formando professor, se formando médico, se formando dentista. Era as pessoas mais humildes adentrando a um banco da universidade, porque filho de pobre não nasceu para ser pedreiro, não nasceu para ser empregado doméstico, nasceu para ser engenheiro, nasceu para ser doutor. Quem é que não quer ser doutor? E me parece que isso os incomodou. E parece que essa é a razão pela qual eles, não tendo nenhuma razão, inventaram uma mentira para dar um golpe, tirando a primeira mulher eleita presidenta da República do nosso país. E isso a gente não pode aceitar barato. E eles não deram um golpe para fazer melhor do que nós. Eles deram um golpe para destruir o que nós temos fazendo. Nós ainda não temos gerente de bancos negros. Ainda falta um pouco para isso. Você encontra poucos médicos negros e os que tem estão formados pelo ProUni. Você não tem ainda quase que dentistas negros. É uma coisa quase que rara nesse país, embora os negros sejam praticamente metade da população brasileira. E sabem por que isso existe? Por causa de uma coisa chamada preconceito, discriminação e, sobretudo, a discriminação social. Queridas companheiras e queridos companheiros, a gente está colhendo o que foi plantado há muito tempo atrás. Eu sei que muitas vezes vocês ficam revoltadas quando veem na televisão um jovem de 30 anos, de 25 anos preso, porque roubou, porque assaltou, sabe? Agora nós temos que nos perguntar quem é o culpado desse jovem de 25 anos que está preso hoje, o que deram de oportunidade para ele quando ele tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. O que deram de oportunidade? Se eu não dou educação, se eu não dou oportunidade de trabalho, não dou oportunidade para essa pessoa trabalhar, essa pessoa vai fazer o que da vida? Depois, o que a gente percebe é que o dinheiro que se economizou na educação no passado está se gastando hoje para fazer cadeia. E cada vez mais vai custar mais caro. Cada vez mais vai custar mais caro. Porque no Brasil, só para vocês terem ideia, 40% das pessoas que estão presas nem deveria estar presa. Poderia estar solto, poderia ter pena alternativa. É que é mais fácil pegar um pobre que roubou uma galinha e trancá-lo na cadeia e deixar 3, 4 anos lá, até um juiz se lembrar que esse pobre existe e liberar ele. E quando libera, aí sim, ele sai bandido de verdade. Porque o sistema penitenciário brasileiro não tem nenhuma política de recuperação das pessoas. Pelo contrário, é uma política voltada para piorar a vida dele dentro da cadeia. E eu fico pensando, companheiros, algumas coisas que nós já discutimos em muitas campanhas políticas que o nosso querido companheiro esses dias a ministra Carmen Lúcia Leão, ela foi num debate, numa palestra, e eu estou utilizando os dados dela, porque como ela é presidenta da Suprema Corte, e eu sempre gosto de citar alguma fonte quando eu cito o número. Ela disse que um preso estava custando, em novembro passado, R$ 2.400 por mês. R$ 28.800 por ano.
Já o investimento no estudante do ensino básico é R$ 2.200 por ano, ou seja, 13 vezes menor do que o investimento que se faz para cuidar de um preço. O nosso querido Darcy Ribeiro já dizia em 1982, Bia, acho que você não era nem nascida, Bia. O Darcy Ribeiro dizia: os governos investem na construção de escolas, ou daqui a 20 anos não haverá dinheiro sequer para construir presídio. E esta profecia, infelizmente, está se realizando hoje nos nossos dias. Vocês percebem, companheiros e companheiras, que a nossa luta hoje não é apenas uma luta por mais salário. Aliás, eu fiquei sabendo que eles deram até a inflação para os professores, para o piso. E vende isso como se fosse uma coisa muito séria, muito importante. A inflação não é nem motivo de comentário, é obrigação. O que é preciso é a gente, de tempo em tempo, descobrir por que os estados todos não estão cumprindo um piso que é uma lei. É a mesma coisa que mexer com a fome. Quando é que nós começamos a resolver o problema da fome nesse país? Quando nós resolvemos incluir a fome no orçamento da União. Ou a fome entra no orçamento da prefeitura, no orçamento do Estado, ou no orçamento da União, ou não tem política paliativa para acabar com a fome no Brasil. Quem é do Nordeste sabe do que eu estou falando. O Nordeste só aparecia nas páginas de jornais pela desnutrição, pela mortalidade infantil, pelo analfabetismo, pela seca e pelas invasões, saques e mais saques. O Nordeste começou a aparecer nos jornais pela quantidade de universidades e extensões universitárias. O Nordeste começou a aparecer nos jornais porque o povo teve 1.400.000 cisternas feitas por esse governo, porque as pessoas não têm noção do que é uma cisterna. As pessoas não entendem. Levar água para esses pobres. Ele não tem noção, Rui, que em cada casa aqui no Cano Piloto, cada pessoa tem uma cisterna e não sabe que tem, que é uma caixa d'água. E não tem que pagar carro-pipa para levar. Vem direto encanada. Aquilo é a cisterna dele para ele poder tomar banho, para ele poder ter uma reserva de água. E eu sempre dizia, na campanha de 89, a seca não é um problema, ela é um fenômeno da natureza. O que nós precisamos é ter política para aprender a conviver com a seca. E é criando política social, política de inclusão, política para ajudar o pequeno agricultor, política de compra de alimento. E durante 12 anos, o Nordeste aparecia nas pesquisas como crescendo igual à China. Alguns estados crescendo acima de 10%, de 12%, de 13%. Vocês não têm noção do simbolismo das coisas que nós fizemos no Nordeste. Quem mora aqui no Plano Piloto só sabe o que é energia elétrica quando está vendo a novela e acaba a luz. Ou mora no 15º andar e não tem gerador, tem que subir. Mas no Nordeste, uma pessoa que vivia no século XVIII, levantando a luz de candeeiro, cozinhando com luz de candeeiro, aprendendo com luz de candeeiro, ou seja, quando chegou um bico de luz através do programa Luz para Todo, nós transformamos essa pessoa do século XVIII para o século XXI no passo de mágica. E não foi de graça. O Estado precisou investir 20 bilhões de reais. 20 bilhões. E não tivemos medo de aprovar um aumento na tarifa para tirar dos que tinham, para ajudar os que não tinham. Porque todos eram brasileiros e todos tinham que ter direito às mesmas coisas desse país. E esse país não estava preparado para incluir os 204 milhões. Vocês sabem, nas cidades onde vocês moram, nos estados onde vocês moram, que tem gente que fica incomodado quando as pessoas mais humildes
começa a frequentar a praça mais chique da cidade. Vocês sabem o quanto incomoda uma criança pobre negra sentar no banco da universidade com a bolsa de estudo do ProUni, aquela que pode pagar, ao invés de ter orgulho disso, ela fica com raiva. Vocês sabem o ódio que despertou neste país, a ponto de alguns dizerem: o aeroporto está virando uma rodoviária, porque as pessoas mais pobres começaram a viajar de avião neste país. Vocês sabem o quanto incomodou muita gente o pobre começar a ir no restaurante, no cinema, no teatro, ao invés das pessoas ficarem felizes, porque quando os mais pobres sobem um degrau, os da classe média vão subir um degrau também. E é o jeito da gente transformar a sociedade numa sociedade menos desigual, mais justa socialmente, onde todos pudessem usufruir daquilo que a gente pode criar. Queridas companheiras e queridos companheiros, eu fico triste porque esse país não merece o que está passando. Eu não imaginei voltar a ver criança pedindo esmola nas ruas das capitais. Eu não imaginei mais isso. As pessoas tinham superado isso. No meu período de governo, companheiro Leão, foi o momento de menos ocupação de terra no campo e na cidade. Porque as pessoas passaram a acreditar que era possível fazer as coisas nesse país. E para fazer casa para pobre tem que dar subsídio sim, porque o pobre desempregado, miserável, não pode pagar sequer R$50 ou R$100, e na Constituição está dito que casa é um direito de todos, educação é um direito de todos. Então nós temos que pelo menos cumprir a Constituição nesse país. Eu estou triste, porque ajudei a fazer com que esse povo sonhasse. Eu e vocês. Vocês, esse povo passou a sonhar. Vocês não sabem a alegria que eu sentia quando eu vi uma pessoa mais humilde mostrar na televisão: eu estou comendo carne. Vocês não sabem, mas eu fui criado comendo preá, quando tinha. Senão era farinha e feijão, porque arroz era só quando estava doente alguém em casa. Vocês não sabem a alegria que eu tinha quando eu vi uma pessoa pobre entrar no shopping Iguatimi. Porque pobre, então, era só para sacolão. As pessoas não se dão conta que a gente quer viver bem, a gente quer se vestir bem, a gente quer estudar bem, a gente quer ter certa cultura, a gente quer ir em restaurante, a gente quer ir em cinema, a gente quer ir em teatro, a gente quer ir para a Europa, a gente quer ir para os Estados Unidos, a gente quer ter tudo. Por que alguns se apoderaram dessas conquistas e acham que é só para eles? Por que alguns acham que é só para eles? O cara pode comer 10 vezes por dia, jogar 10 quilos de comida fora, e o desgraçado do pobre não pode comer uma vez por dia. Então nós provamos que era possível fazer a economia desse país crescer sem gerar inflação. Nós provamos que era possível aumentar o salário mínimo sem aumentar a inflação. Nós provamos que era possível criar política de inclusão social sem aumentar a inflação. Nós provamos que era possível criar o piso dos professores sem aumentar a inflação. Nós provamos que era possível exportar e fazer crescer o mercado interno sem ter inflação. Nós provamos que o Brasil não precisava pedir esmola para o FMI, e por isso é eles que devem para nós hoje. Portanto, companheiras e companheiros, nós temos que continuar provando que somos capazes de fazer as coisas. O que nós não podemos aceitar é eles tentarem provar que nós quebramos o país. Quando eles falam que a Dilma fez gastança demais
e não aparece um empresário para defender a Dilma, eles deveriam ter coragem de dizer que o grande equívoco da companheira Dilma foi fazer desoneração de quase 500 bilhões de reais em 4 anos para manter a política de geração de emprego. É por isso que em dezembro de 2014 a gente tinha apenas 4,3% de desemprego nesse país, o menor desemprego da história. Parecia a Finlândia, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca. Nunca tivemos isso. A Dilma fez isso para manter o pagamento da inclusão social, para fazer o subsídio, sabe, do Minha Casa Minha Vida. Ora, foi um equívoco, pode ter sido um equívoco, mas ela não quebrou o país como eles dizem. Quem quebrou o país, na verdade, foi os golpistas. Porque desde que a Dilma ganhou as eleições, e o seu Eduardo Cunha foi eleito líder do PMDB e presidente da Câmara, que ele trabalhou de forma incansável para não deixar a Dilma aprovar nenhuma das suas reformas. Portanto, a história recente, muitas vezes, ela não diz tudo o que aconteceu. Mas nós precisamos ter consciência que nós estamos perdendo. E para tentar recuperar este país, é preciso que alguém tenha credibilidade. E só vai ter credibilidade uma pessoa eleita democraticamente pelo voto do povo brasileiro. Não existe possibilidade de ter credibilidade alguém que não tenha voto, alguém que chegou ao poder por um golpe, alguém que chegou ao poder pela porta dos fundos, alguém que construiu uma mentira deslavada para poder chegar ao governo. Todo mundo tem o direito de ser presidente desse país, mas quer ser presidente, vai disputar a eleição, vai pedir voto para o povo, vai convencer o povo disso. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês apenas algumas coisas para relembrar a memória, sobretudo daqueles companheiros que, num gesto democrático inusitado, saíram quando eu entrei aqui. Ai, se essas pessoas pelo menos acompanhassem um pouco da história política do mundo, eles iam saber os equívocos que eles estão cometendo. Veja, vocês estão lembrados que o Fundeb, que nós criamos, ele elevou o dinheiro da educação para o ensino básico, passou de 500 milhões, que era em 2002, para praticamente 10 bilhões por ano. Ele sabe que o orçamento, que era de 33 bilhões, foi para 130 bilhões em 2016. O investimento público em educação passou de 4,8 para 6,3 e nós tínhamos aprovado criar o fundo do Rota do Petróleo para chegar a 10% de investimento na educação brasileira. O Fundeb aumentou a participação da União no financiamento. 50% do recurso do Fundo do Pré-Sal era para a educação. Praticamente garantimos a presença na escola de todos os alunos entre 7 e 14 anos de idade. A evasão escolar nos primeiros anos do ensino fundamental caiu de 8,2 para 1,6. O ensino fundamental passou de 8 para 9 anos. O programa Caminho da Escola comprou 10 mil ônibus para levar a criança para a escola. Vocês estão lembrados do sucesso das Olimpíadas da Matemática? Eu não esqueço nunca uma discussão que eu fiz com o Instituto de Matemática Aplicada, com a companheira Sueli Druck, que na época era organizadora. Você tinha Olimpíada da Matemática só em escola privada. E o estado mais porreta para ganhar era Ceará e o Piauí. Eram os estados que mais ganhavam na Olimpíada da Matemática. Eu propus fazer a Olimpíada na escola pública. Sabe o que me disseram, Bia? De que eu estava equivocado.
as crianças de escola pública não estavam preparadas para fazer a Olimpíada da Matemática. Eu não esqueço nunca que nós vamos testar. Vamos fazer. Quem é que disse que pobre não quer participar? Conclusão. Só vou dar um dado para vocês. Só vou dar um dado para vocês. Em 2016, se inscreveram 18 milhões de alunos em 47 mil escolas. Depois criamos as Olimpíadas de Português. E eu queria criar a Olimpíada de Ciência, as Olimpíadas de Física. Todas aquelas matérias que os alunos acham mais difícil, que não gostam, eu queria criar Olimpíadas para poder motivá-lo, para poder fazê-lo com que sentisse prazer de ir para a escola. Criamos a Prova Brasil. Vocês sabem que quando nós chegamos no governo, a medição da qualidade da escola, Rui, era medida por amostragem. E nós resolvemos criar a Prova Brasil, o IDEB, para variar o desempenho. Vocês sabem que nós conseguimos fazer uma coisa extraordinária. Em apenas 12 anos, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes na universidade para 8 milhões de jovens. Nós conseguimos, em apenas 12 anos, fazer com que mais gente entrasse na universidade do que entrou no século. Quando nós criamos o Reúne, vocês sabem que uma parte da elite brasileira quebrou reitoria, bateu em reitor, porque não queria o Reúne, porque o Reúne ia colocar 18 alunos na sala de aula. A gente tinha em média 12. E a gente queria copiar o modelo francês, aumentar de 12 para 18. Sabe o que eles diziam? Vai baixar a qualidade da educação, porque vai inflar a sala de aula. Sabe quem falava isso? Quem já estava lá dentro. Sabe quem falava isso? Quem não precisava de escola pública. Sabe quem falava isso? Os representantes da elite, ou quem sabe, alguns companheiros equivocados. Pois bem, no primeiro ano do ProUni, a gente que tinha uma renovação de matrícula de 113 mil alunos, passamos a ter uma renovação de 227 mil alunos. Portanto, e fechando para terminar, porque o meu avião já vai sair e não dá para pegar. Vocês estão lembrados a crítica que nós sofremos quando nós aprovamos o Enem? Vocês estão lembrados a crítica que nós sofremos quando aprovamos o Reúne? Vocês estão lembrados a crítica que nós sofremos quando aprovamos o Fome Zero? Pois bem, eu queria dizer para vocês, se cuidem, porque se eu voltar a ser candidato a presidente da República, é para fazer mais do que nós fizemos. É para fazer muito mais do que nós fizemos. Porque olha, eu vou terminar, Leão, dizendo uma coisa para vocês. Eu tenho tanta consciência, como eu tenho fé em Deus, de que esse país pode se recuperar com muita facilidade. Hoje, qual é a situação do Brasil? O governo federal não tem capacidade de arrecadar e não tem capacidade de investir. Os estados todos estão quebrados. E vocês sabem, nos estados que vocês moram, muitos estados não estão conseguindo pagar salário para o setor público. As prefeituras estão quase todas em situação econômica muito difícil. Vai ter prefeito que não conseguiu pagar o 13º salário. E tem muito setor que não vai receber. Por isso, Wagner, se prepare, que não são os trabalhadores da Volkswagen que vão precisar da CUT, não. Vai ser os trabalhadores do setor público, inclusive da educação, que vão ter que brigar muito nesse país. Olha, veja, a União não investe, o Estado não investe,
A prefeitura não investe, os bancos não estão dando crédito, não tem financiamento, os empresários não botam a mão no bolso para investir. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem é que vai tirar o país da lama que ele se encontra? Eu acho que essa é uma discussão que nós vamos discutir em 2017. Essa é a discussão que nós vamos fazer em 2017, porque eu quero discutir com eles e com quem quiser discutir, que esse país pode se recuperar. E para se recuperar, tem uma palavra milagrosa, chamada: nós precisamos voltar a criar emprego nesse país, porque é o emprego que permite que as pessoas levem para casa o pão de cada dia às custas do seu suor. Nós precisamos garantir que as pessoas recebam o seu salário. Nós precisamos garantir que o Estado volta a funcionar, que a economia volta a funcionar, que possa ter crédito para o micro e pequeno empreendedor, para o pequeno e médio empresário, que possa ter financiamento para professor, para aposentado e para trabalhador. E que não é possível que a taxa de juros que a gente paga continue crescendo do jeito que está crescendo. Por isso, querido Leão, eu quero terminar a minha palavra dizendo para você: você me parece que vai deixar a presidência. Parece que vai assumir um outro companheiro. Mas eu quero lhe dizer, este ano, sendo presidente ou não sei quem vai ser o novo presidente, mas esse ano, a direção dos sindicatos de professores nos estados, a direção dos sindicatos dos professores no município, a direção da CNT, vocês vão ter que brigar muito mais do que vocês já brigaram em qualquer outro momento da história de vocês. E não é brigar por salário, que é um direito de vocês, é brigar para que vocês passem para a história como a geração de educadores que não permitisse que esse país voltasse aos tempos negros do século XX, quando as pessoas mais pobres não tinham direito à educação, quando a universidade era apenas um desejo muito distante. Vocês vão ter que brigar para que a qualidade de educação neste país, para que a gente não tenha um aluno na 5ª série analfabeto. Não adianta vocês imaginarem que são professores e já está realizado o tema de vocês, porque acabou aquele tempo em que a professora era como é que fala, tema de música. Não, hoje vocês são tratados. Sabe, com desrespeito. Hoje as crianças são tratadas com desrespeito. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho 71 anos de idade. Pareço um jovem de 30 aqui. Tá? Eu tenho. E este ano, quem acha que vai me proibir de fazer as coisas nesse país, pode se preparar, que eu vou voltar a andar esse país para a gente discutir os temas importantes desse país. E vamos discutir com vocês, porque o erro desse país é alguém acreditar que pode governar esse país sem a participação da sociedade. Ou a gente aprenda a ouvir as pessoas, porque muitas vezes, Rui, na hora que a gente é candidato, a gente ri, anda com a porta do carro aberta, dando a mãozinha. Na hora que a gente é eleito, fecha a porta do carro, não abre mais. E quando alguém critica a gente acha que as pessoas estão erradas. E a classe política tem que aprender de que o mesmo povo que sorriu, que te abraçou e que votou, tem o direito de ajudar você a governar.
Por isso, companheiros, nós só temos uma coisa a fazer, é lutar, 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 lutar e conquistar o direito do povo brasileiro votar para presidente da República outra vez, quem sabe ainda em 2017. Um abraço, querido, e até a nossa vitória, se Deus quiser. E parabéns aos educadores do nosso país. Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Vamos assistir um vídeo sobre um tema que tem gerado muita repercussão. Ele ainda nem foi julgado, mas para muita gente nas ruas é tudo culpa do Lula. Pelo que eu vi nas notícias que passam na televisão, pra mim eu concordo, claro, com certeza. Jornais, que eu costumo normalmente ler, programas também de rádio, televisão. Mas o que é que Lula fez? Não preciso eu dizer, entendeu? Né? Tá aí na mídia. De onde vem esta convicção praticamente imposta à opinião pública? A quem interessa destruir a imagem de Lula? A Operação Lava Jato e seus desdobramentos são como uma novela. Todo dia, os meios de comunicação mostram um capítulo. O Jornal Nacional está começando. O plano é repetir vazamentos e falsas notícias à exaustão, até que a opinião pública fique dizendo... Não, ele tirou da mochila dele. Alô, companheiros. Presidente, nós vamos entregar. Eu sei. Calma, pessoal, o presidente precisa de... Calma, pessoal, calma. Pessoal, vamos ter calma. Puxa, Lula. Presidente, eu quero entregar o símbolo do nosso Congresso, Paulo Freire, ao nosso querido presidente. É o símbolo do nosso Congresso. O Paulo Freire. Eu quero uma foto com a nossa bandeira. Aqui que eu já lhe entrego.